Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E já vou logo te fazendo um convite, que é o quê? Vem passar essa noite comigo, vem passar essa noite de segunda-feira aqui comigo. Vamos embora? É um vídeo sobre rotina, minha rotina noturna como estudante de direito. Vou mostrar pra vocês várias coisas, então já vou logo falando, né? O que vai ter nesse vídeo de hoje aqui? Hoje vou mostrar pra vocês como funciona, qual é a diferença de uma aula noturna, uma aula de noite, uma aula no turno noturno. A gente vai fazer trabalho junto com a gente, eu tô atolada de trabalho semanal, sabe? Tem que botar trabalho em dia. Comentei com vocês lá no Instagram que esse semestre eu tô tendo trabalhos toda semana pra entregar, avaliação continuada, gente. Tá, ó, enfim, temos trabalho, vamos assistir aula de direito do trabalho, vamos assistir aula de direito administrativo, vamos fazer janta também, enfim, é a nossa noite aqui, eu e você e eu, a gente compartilhando isso tudo, tá bom? Se esse é o primeiro vídeo que você vê aqui no canal, você não tá entendendo o que tá acontecendo, do nada você caiu de paraquedas aqui nesse canal, prazer! Meu nome é Laura Nogueira, eu tô aqui morrendo de calor. Tá fazendo muito calor nesse Rio de Janeiro hoje, gente. Ai, que bom, porque eu gosto de calor. Esse tempo frio que tava aqui, não sou muito fã, não. Mas, voltando ao assunto, prazer, meu nome é Laura Nogueira, sou estudante de Direito na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E aqui no canal, gente, eu falo de tudo um pouco, eu falo sobre preparação para o Enem, com todas as dicas e estratégias que eu usei até tirar 980 na redação, até conseguir minha aprovação na Universidade Federal em Direito. Também falo com vocês toda a realidade, meu dia a dia, minha jornada na faculdade de Direito, tudo que eu passo, o lado bom e o lado ruim. Falo também sobre carreiras jurídicas, como se tornar, como é aquela carreira, como ser delegado, como é o concurso, como ser juiz, como ser promotor, como ser defensor, como ser desembargador, tudo isso aqui no canal. E também tivemos participações especiais falando sobre trabalho durante a faculdade, como conciliar, falando sobre as diferenças entre direito e área da saúde, que eu sei que muita gente fica em dúvida, como eu também fiquei em dúvida, tem inclusive vídeo aqui falando como que eu escolhi direito. Também falamos sobre o curso de enfermagem, então tem bastante conteúdo aqui no canal. Já te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família, que me ajuda demais a continuar o meu trabalho por aqui. Então vamos lá, gente, agora tá em torno de 6 horas, 6 e pouca da noite, então comecei a gravar certinho aqui pra mostrar a noite toda pra vocês. Agora vamos começar fazendo o trabalho. Por que eu vou começar essa hora fazendo o trabalho? O professor de Direito do Trabalho, ele falou que não vai poder dar aula hoje, que ele vai estar em um evento, vai dar palestra, eu acho, em um evento. Então, eu vou aproveitar uma parte do período, que seria a aula dele, para fazer trabalho, e a outra parte do período para ver uma aula que ele postou, uma aula curtinha gravada, certo? Então, primeiro eu vou fazer esse trabalho, o que eu vou fazer nesse trabalho? Fazer tipo um rascunho, gente, tipo uma primeira minuta, tipo, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Tá cheio de formiga aqui. Cheio de formiga. Vou mostrar tudo pra vocês aqui sobre esse trabalho, gente. Eu recebo muitas perguntas falando como são os trabalhos na faculdade, assim. Então esse é um trabalho bem comum, que é um seminário. Então vai ter o seminário e vai ter a parte escrita. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, qual vai ser o passo a passo pra fazer. Passo a passo acaba variando um pouquinho de professor para professor, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, vou começar a fazer isso agora. Vamos lá? Então, gente, durante a aula, o professor, ele deu alguns direcionamentos de como ele queria que a gente colocasse o conteúdo do trabalho, certo? Então, isso foi durante a aula passada, ele foi escrevendo não, ele foi falando durante a aula, e eu fui fazendo um rascunho aqui, gente, totalmente de qualquer jeito, vou mostrar pra vocês, totalmente de qualquer jeito. Então, só pra eu entender qual era o foco que ele queria, porque eu já falei pra vocês que o direito... A moto passando. Já falei pra vocês que no direito a gente tem várias teorias sobre tudo. A gente tem vários posicionamentos, a gente tem vários pontos de vista. Então, às vezes, por exemplo, o professor pode passar um tema pra vocês, se você ainda não entrou na faculdade de Direito, se você é novo na faculdade, ou se tá curioso mesmo, às vezes o professor pode passar um tema, isso não só no direito não, tá, gente? Vários cursos superiores também são assim. Então, às vezes, o professor pode passar um tema para você e pedir que você faça comparação entre duas teorias. Então, ou mais. Então, tem vários autores. Então, por exemplo, tem 3 autores, cada um deles tem uma teoria de como interpretar esse fato. Inclusive não, especialmente se for um fato social. Então, são várias interpretações. Lembrando que direito é um ramo das ciências sociais aplicadas, né? Mas, enfim...
Qual é o tema do trabalho? O tema do trabalho é a posse ad uso capionem, que é a posse que antecede, que dá o uso capião. Tô falando aqui em termos mais... parecem termos mais difíceis, mas tô tentando falar da forma mais superficial possível, porque é um tema um pouquinho mais complexo, mas dá pra fazer, show. Então a gente teve uma explicação sobre isso, então a gente vai fazer esse trabalho. Então ele falou aqui, deu as diretrizes, assim, como ele quer o trabalho da parte escrita e como ele quer a apresentação também. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz esse rascunho aqui, gente. Ó, eu tô aqui com o rascunho de um lado, dividi a tela, botei o rascunho de um lado e botei aqui o documento novo. Pra que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar ele certinho, entendeu? Então vou botar ele bonitinho pra depois só fazer a parte escrita, o grupo inteiro em conjunto, a gente fazer a parte escrita e depois resumir isso pra apresentação. Então, gente, tá aqui, ó. Olha como é que eu fiz esse rascunho aqui, gente. Tudo escrito errado. Eu fiz o rascunho e é assim que eu faço os rascunhos durante a aula mesmo, tá, gente? Eu vou escrevendo tudo assim, que o professor vai falando bem rápido, né, gente? Não dá muito tempo pra fazer resumo bonitinho, nem nada disso. Então, o professor que não disponibiliza a aula gravada ou não grava a aula, vou fazendo dessa forma aqui, ó. Vou escrevendo assim, depois eu passo a limpo pra poder ficar entendível, bonitinho, né? Então, vou passar limpo aqui agora e já mostro pra vocês o resultado. Então, gente, aqui tem o rascunho e aqui tem a parte final, assim, eu deixei bem simples mesmo, porque é mais pra... é só uma minuta, assim, só para o grupo ter uma ideia mesmo do que é pra fazer. Então, ficou assim. Virar aqui pra mim falar com vocês. Agora eu vou dar uma olhada lá no plano de ensino do professor, que lá no plano de ensino, e eu já comentei aqui pra vocês que é muito importante a gente ficar de olho nesse plano de ensino, plano de aula, enfim, como o seu professor falar. Aqui na minha universidade, logo assim, na primeira semana de aula, no primeiro dia, às vezes até antes, os professores já estão disponibilizando esse plano de ensino que diz quais serão as aulas durante todo o semestre, como serão, baseados em quê, enfim, como serão as avaliações, datas e tudo mais. Lá nesse plano de ensino, o professor coloca quais são as doutrinas que ele recomenda. Então, eu vou dar uma olhada nesse plano de ensino para ver as doutrinas que a gente vai usar como base para esse trabalho. Lembra que a gente não pode fazer um trabalho do nada, assim, baseado basicamente na nossa opinião e é o que eu acho, ponto. Então, trabalhos na universidade, a gente precisa seguir uma regra, que é principalmente dentre várias, né? Então, vai depender de se o professor vai exigir regra da ABNT, como normalmente exige regra da ABNT pelo menos para as referências, né? Mas, enfim, ou se não exige, mas por enquanto, basicamente todos exigem. A não ser no primeiro semestre, assim, mas logo depois. Porque no primeiro semestre, normalmente, a gente tem uma disciplina, que é logo no início do primeiro e segundo semestre, de metodologia científica, método científico, vai variando o nome, mas é exatamente para falar sobre isso, sobre como fazer trabalho nas regras da ABNT, como fazer artigo, enfim. Cada universidade tem seu cronograma, mas ensina realmente essas regras. Então, basicamente isso. Então, eu preciso usar referências, eu preciso usar algo de peso para embasar. A moto vai passando. Passa a moto passando. Eu preciso... a guerra das motos. A guerra das motos agora. Do nada. Enfim, eu preciso usar nomes de teóricos, doutrinadores de peso para embasar o meu trabalho, enquanto a moto vai. Mas é basicamente isso, então vou dar uma olhada lá agora. Então, gente, demorei um pouquinho mais do que eu esperava fazendo esse rascunho do trabalho, mas é bom que já tá quase pronto, assim, toda a ideia tá lá, tá tudo certinho. Só falta a gente construir as bases baseado nas referências, enfim. Agora eu vou ter aula síncrona, né, ao vivo, de Direito Administrativo.
Então são 5, eu acho, para as 8, quase 8 horas. Vou ter aula agora, eu vou mostrar pra vocês. E Laura, qual é a diferença, a maior diferença da aula em relação ao turno noturno ou do turno matutino ou vespertino, né? Então, gente, a maior diferença é que muitos dos professores dão aula no noturno logo assim que elas chegam no trabalho. Então, eu tenho muitas aulas com promotores, com juízes, com desembargadores, com promotores aposentados, enfim. Inclusive, na UF tem muito professor que dá aula há 15 anos na UF, 20 anos da UF. Mas é basicamente isso. Então, mas, gente, diferença mesmo não tem muita diferença. Então, os professores normalmente dão aula assim, chegando do trabalho, esses que ainda trabalham, tem alguns que já estão aposentados. Alguns professores dão aula um pouquinho mais curta, então, por exemplo, essa de direito administrativo normalmente é um pouquinho mais curta, mas assim, pouca diferença. E é basicamente isso. Hoje o conteúdo, se eu não me engano, vai ser atos administrativos. E é isso. Vamos lá assistir essa aula comigo. E, gente, uma diferença em relação a mim é que acaba que na última aula, essa aula que é no último período da noite, entre de 8 às 10, né? É uma aula um pouco mais cansativa, é uma aula que eu já tô um pouco mais cansada, assim como a primeira aula da manhã. No turno matutino, aquela aula começa às 7, é uma aula bem cansativa pra mim. Mas assim mesmo, mas dá pra se vai de boa, gente, vai tranquilo, mas aí varia mais da característica de cada professor do que propriamente do turno. Então, normalmente tem professores que dão sempre aula noturna, entendeu? Tem professor que tá sempre aula de manhã, então vai da característica do professor, que ele já tá bem acostumado com o horário. Ao praticar esse ato, ela não precisa explicar por que fez isso. Não tem motivo, não tem motivação. Agora, a demissão do servidor pode ficar preventivo. Precisa ter motivação. Tá? Ou seja, a administração precisa explicar quais foram os motivos, quais foram as razões que levaram à demissão do servidor. Então, gente, acabou a aula agora, são 9h40, se eu não me engano, entre 9h30 e 9h40. Tive aula sobre atos administrativos hoje, então é isso, acabou agora. Acabou que eu não consegui ainda ver a aula de direito do trabalho, né? Porque fiquei mais tempo do que esperado vendo, falei pra vocês, né? Fiquei mais tempo do que esperado fazendo o trabalho de direito civil. Mas é isso aí, agora vamos fazer janta e queria conversar com vocês o que eu já fiz hoje. Hoje já deu pra fazer exercício. Acabei que eu nem postei stories logo de pós-treino, que eu sempre posto lá pra vocês, né? Stories de pós-treino, mas é isso. Ah, não! E falta eu finalizar um post pra vocês. Vou ver se vai dar tempo de finalizar esse post hoje, que eu tô achando que não vai dar. Mas se não der hoje, a gente faz amanhã, não tem problema. Mas é isso, que eu já quero enviar esse vídeo. Mas ainda falta vídeo, ainda vamos fazer janta aqui, ainda vamos conversar. Quero enviar esse vídeo pra edição amanhã. E pra gente postar amanhã mesmo, né, editor? Brincar comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, Não é falando pegadinho? sério. Não, não é pegadinha, falando Você sério. paga pra fazer isso comigo. Mas é isso por enquanto. Então essas foram as anotações, mostrei pra vocês. E vamos lá. Ver se a gente faz janta ou ver se a gente consegue finalizar esse post hoje. Então, gente, a fome bateu, então vim aqui fazer comida. Vou fazer panqueca hoje, o recheio já tá pronto porque eu fiz no almoço. Então, só vou fazer massa pra poder fazer a panqueca, né? A massa da panqueca, tô fazendo arroz e coloquei feijão de molho também pra fazer amanhã. Porque é isso, a gente estuda, a gente faz comida, a gente faz tudo. O importante é isso, saber que você faz dar certo. Muita gente me pergunta aqui, Laura,
Vou precisar trabalhar em conjunto com a graduação, vou precisar estagiar, vou precisar, além da carga horária obrigatória, vou precisar estagiar mais por questões financeiras, ou então, Laura, eu tenho família, Laura, enfim, dá pra fazer faculdade? Gente, conheço muitas pessoas que trabalham, que têm filhos, que têm família, que têm casa pra cuidar, enfim. O importante é saber que a gente faz dar certo, o importante é você fazer isso por você. Se for seu sonho, faça a faculdade, que é o seu sonho por você, e dá pra conciliar. É apertado? É apertado, mas dá pra conciliar, tá bom? Então, botei feijão de molho, vou mostrar aqui pra vocês. Eu deixo de molho no vinagre, que eu vou fazer amanhã, com vinagre, né, água e vinagre, que eu vou fazer amanhã pra sair aqueles antinutrientes. E tô terminando o arroz, e é isso aí, vamos lá. Aqui, gente, aqui tá nosso feijão pra amanhã. Agora vamos lá fazer a massa da panqueca. Então, gente, a base é 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de leite, então a mesma quantidade de farinha de trigo, a mesma quantidade de leite, 2 ovos, aí você coloca sal e o tempero que você quiser. Deixa batendo no liquidificador por uns 2 minutinhos, mais ou menos. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final. Então é isso, gente. Comi agora. Tô cheia de sono, agora já são 10 para as 11. Então fiz a comida, comi, descansei um pouquinho. E agora eu vou tomar um banho pra dormir. Muito obrigada por me acompanhar nessa noite. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos como esse, mostrando outras horas de rotina do dia. Só comentar aqui embaixo, deixa nos comentários o que você quiser ver aqui no canal que eu gravo, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Não esquece de deixar o like, que ajuda muito. E conferir se você tá inscrito aqui no canal, porque muita gente mesmo assiste os vídeos e não tá inscrito. Me ajuda muito, muito, muito se você se inscrever, tá bom? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.